Queridos irmãos, que honra poder estar aqui com vocês nessa manhã. Eu amo a palavra de Deus, ela é muito preciosa. E eu agradeço pelo convite. Verdadeiramente, Deus fala. Ele quer falar conosco neste propósito que os irmãos levantaram e se posicionaram. Porque as famílias precisam. A igreja do Senhor tem autoridade. Ela tem a ousadia que o inferno não vai resistir. Porque a nossa família na presença do Senhor é tudo que Deus deseja que nós possamos levar. Enquanto os irmãos ainda estão de pé, eu quero ler um texto, 2 versículos aqui no livro de Colossenses, no capítulo 2. E eu quero dizer para os irmãos que eu tinha preparado uma mensagem aqui, através desses 2 versículos. Mas quando eu cheguei aqui, o Espírito Santo me mandou trazer uma palavra que ontem, numa consagração, nós falamos. Não apenas pelo tema, mas eu sempre digo ao Senhor, o Senhor dá a palavra, mas eu sou o seu instrumento, mas quem vai falar é o Senhor. Então Deus fala, não é o que você queria, é o que eu quero. Amém? Mas eu quero começar por esse texto, porque ele traz para nós uma visão de firmeza e convicção quem nós podemos ser em Deus. Colossenses 2, o versículo 6 e o versículo 7. Como, pois, recebestes o Senhor Jesus Cristo, assim também andai nele, arraigados, edificados nele, confirmados na fé, assim como fostes ensinados, crendo em ações de graça. Amém? Podem sentar, queridos. A palavra de Deus, ela é perfeita para as nossas vidas, né? Ela nos conduz a experiências no reino espiritual. O reino espiritual, ele obedece àquilo que Deus determina. Ele atua assim. Graças a Deus. Quando a palavra do Senhor disse aqui, como, pois, recebestes a Cristo? Querido, um propósito igual esse que a igreja levantou aqui. A minha família no altar de Deus. A minha família no altar de Deus. Que jeito eu levo a minha família para o altar? Uma consagração é uma delas. No aconselhamento é outra. Mas esse texto bíblico aqui, ele está falando de convicção, de firmeza. Ele está dizendo aqui de alicerce. Quando a gente olha para uma árvore frondosa, a gente não consegue ver suas raízes. Mas ela, quanto maior, mais firmada aquela raiz está. E eu acho interessante que existe uma árvore que é uma das madeiras mais valorosas para nós. Essa árvore, ela cresce durante 5 anos, somente as raízes. Depois dos 5 anos que a raiz está firmada, ela vai desenvolver para fora. O que isso significa? Para mim, como cristão, há um tempo na presença de Deus. Podemos até ter aqui pessoas recém-convertidas, mas com o período que eu tenho recebido a palavra de Deus, é aquilo que vai me firmar. Quando o apóstolo Paulo traz esse texto aqui, ele está falando sobre enraizar. Enraizar é uma das coisas que nós estamos fazendo aqui, consagrando, lendo a palavra e orando. E isso traz convicção e força espiritual.
E outra coisa, aqui ele está dizendo: como assim fostes ensinados. Todos os dias que a gente vem à igreja do Senhor, nós estamos aprendendo algo de Deus, não apenas para ouvir e sair lá fora e esquecer. Nós estamos aprendendo para que aquilo possa ser colocado em prática. E aqui, quando isso é dito, nós temos no nosso coração uma convicção de quem é Deus. Então eu quero trazer agora o que o Espírito de Deus quer falar. Jó 42, o versículo 1 e 2 e depois o versículo 10. Nós vamos ver aqui uma pessoa que às vezes a gente olha só o que foi trágico na vida dele. Mas a visão que o Espírito Santo de Deus quer trazer sobre Jó é o que ele fazia com a vida dele. É quem era este homem que o próprio Deus testemunhou para ele, não foi para os amigos apenas, foi para o próprio diabo, foi para Satanás. Por quê que o próprio Deus testemunhou para o diabo quem era Jó? Nós vamos descobrir. E aqui no capítulo 42, é o último capítulo do livro de Jó, que é um dos livros mais antigos da palavra do Senhor. E este livro aqui, ele foi escrito para que a nossa fé fosse alicerçada. Essa história é verídica, essa história é verdadeira. Este homem passou mesmo por estes problemas, mas nós vamos ler aqui o resultado do problema que ele passou. Aqui o verso 1 e 2 diz assim: então, olha só, se tem o então, para trás tem toda uma história. E aqui começa: então respondeu Jó ao Senhor. Há um diálogo, a intercessão é um diálogo com Deus. E no final da situação toda ali, Deus chama Jó para um diálogo e eles conversam. E Jó ouve tudo que Deus fala e se cala, porque até então ele tinha questionado suas dores, seus lamentos, mas aqui Jó se cala. Mas agora, quando Deus o questiona, ele vai responder. E ele diz: então respondeu Jó ao Senhor e disse: bem sei eu que tudo podes, e nenhum dos teus pensamentos podem ser impedidos. Essa palavra que Jó deu aqui foi uma confirmação da fé dele, daquilo que ele tinha como convicção. Verso 10: e o Senhor virou o cativeiro de Jó quando orava pelos seus amigos, e o Senhor acrescentou a Jó outro tanto em dobro a tudo quanto dantes ele possuía. Por que que Deus acrescentou 2 vezes mais na vida de Jó o que ele já possuía? Aqui nós vamos ver que Jó era um homem que Deus testemunhou a respeito dele. Agora vamos para o capítulo 1. Que nome pequeno Jó tem, não é? 2 letras, Jó. É um nome, e a gente poderia até pensar que um nome tão pequeno poderia ser alguém tão frágil, tão fraco, tão pequeno. Mas a palavra fé também é tão pequena. A palavra fé são só 2 letras. A palavra fé, ela traz para nós uma visão de autoridade no reino espiritual. Queridos, a fé é o crer. A fé é eu saber a confiança que eu tenho em Deus. E aqui no início desse livro de Jó, Deus vai mostrar aqui nesse texto bíblico a mim e a você quanto ele se interessa por aqueles que têm fé.
por aqueles que creem nele, por aqueles que têm raízes aprofundadas nele. A raiz aprofundada, alicerçada, uma fé íntegra, uma fé em Deus, do Deus verdadeiro, traz dois tipos de consequência. Dois tipos de consequência. Muita bênção, mas muita prova. Porque a prova da nossa fé é através dela que tudo aquilo que eu desejo vai acontecer. A fé, ela é provada. Não é essa casca aqui que vai definir aquilo que eu sou em Deus. E eu quero dizer para você, Satanás só olha para mim e vê essa casca. Agora o nosso Deus vê o que temos. Ele vê a nossa fé. Queridos, Deus não ouve lamentos, nem murmurações, nem aquele posicionamento de ai meu Deus. Você sabe o que Deus ouve? A fé. Se você crê naquilo que você está buscando, você vai obter. E aqui a palavra do Senhor está dizendo aqui, havia, é porque ele realmente existiu, havia um homem na terra de Uz. Uz era um território, ali naquela terra, olha só, também um nome pequeno. Interessante, eu comecei a observar isso aqui. O nome deste homem era Jó. E este era homem, vamos ver as características, sincero, reto e temente a Deus. Agora, a outra parte é importante nós observarmos. E desviava-se do mal. Muitas vezes a gente não tem vitória em Deus porque não desviamos do mal, da nossa língua, dos nossos maus pensamentos. Desviar do mal não é só você ver um bar ali e um monte de gente bebendo, você passa e não para ali. Não é só isso. Desviar do mal é quando há um grupinho de fofoca, eu saio. Desviar do mal é quando alguém começa a falar mal do nosso pastor, da nossa igreja, e eu saio fora. Querido, desviar do mal é manter a característica do verdadeiro cristão. Aquele que não se posiciona como alguém que vai envergonhar a Deus. Desviar do mal vai fazer com que a minha fé seja solidificada, fortalecida, aumentada. Aqui, quem está escrevendo isso aqui, essa história linda de Jó, que sempre chama a nossa atenção, é mostrado aqui as características de um homem que tem fé. Temente, sincero, reto. Esse reto aqui foi uma das causas porque ele ficou rico. A retidão, a sinceridade, levou aquele homem que era inteligente para ganhar dinheiro. Era um negociante. Mas ele temia a Deus, era reto, era sincero e desviava do mal. E aqui a palavra do Senhor mostra uma coisa que ele tinha, não apenas as suas características. Fisicamente ele tinha um lar, ele tinha uma esposa e ele tinha 10 filhos. Os seus 10 filhos eram 7 homens e 3 mulheres. 10 filhos que Deus deu a este homem reto, sincero, temente a Deus e que se desviava do mal. Agora, o que ele fazia com esses filhos? O que ele fazia com a sua família? Como era o posicionamento deste homem bem-sucedido financeiramente, mas como pai, como é que ele era? O que ele fazia com a sua família? Ele levava a família dele para o altar? Ele colocava a vida dos filhos dele no altar? Ele orava pelos filhos? Queridos, nós aprendemos com a Bíblia dia a dia. E a palavra do Senhor trouxe aos meus olhos aqui algo, antes mesmo de ver aqui o desafio de Deus com Satanás.
Eu quero ler com você aqui um pouquinho mais sobre Jó. No verso 4, diz assim: E iam seus filhos, faziam banquetes em casa um do outro nos seus dias. Quer dizer, dia de aniversário, algum dia específico. Aqueles filhos estavam unidos. Já mostram a característica daquele pai. Ele sabia como conservar a unidade da sua família. E pelo que nós podemos entender, todos eles eram adultos. Não eram mais crianças, poderiam já ter suas famílias próprias. Não mais moravam na casa do pai. Aqui, eles faziam os banquetes. E muito interessante, 7 homens. Naquele país, ou nessa época que as mulheres não estavam no meio dos homens facilmente, não. E a Bíblia especifica claramente que os seus irmãos chamavam elas para estarem com eles naqueles banquetes. Isso significa o quê? Amor. Indiferente de como era aquele meio de sobrevivência ali, como era vista as mulheres naquela época. Eles não deixavam de convidar as suas irmãs para estarem juntos. Eles estavam juntos. E aqui fala o seguinte, vamos lá. Eles chamavam, estavam juntos, verso 5. Sucedia, pois, que, tendo descorrido o turno, aqueles dias que eles passavam juntos em festa, dos banquetes, enviava Jó. O que significa enviava? Falava, buscava eles. Aí diz assim, e os santificava. Eita Deus! Querido, nós temos santificado os nossos filhos? Ou a gente está só questionando a vida deles? Vamos lá. E os santificava, levantava de madrugada e oferecia holocausto segundo o número de todos eles. Porque dizia Jó, porventura pecaram os meus filhos, blasfemaram de Deus no seu coração. Assim fazia Jó, só uma vez e outra. O texto aí está dizendo que ele fazia que jeito? Continuamente. Não é só essa campanha, né, pastor Israel? É todos os dias. Na próxima campanha você está trazendo seu filho. No culto de quinta você está trazendo seu filho. No culto de terça você está trazendo seus filhos. E assim nós temos levado a nossa família. Agora o exemplo de Jó, com a casa dele, o zelo dele, já chama a nossa atenção. E chamou a atenção de Deus também. Porque Deus não observou que Jó era um bom negociante apenas. Ele era bem sucedido pela honestidade. Deus o prosperou também por isso. Deus não deixou de prosperá-lo por outro motivo. Deus o prosperou por causa da capacidade dele. Mas aqui nós vemos que Jó tinha um posicionamento. Ele tinha uma raiz firmada em Deus. Ele sabia muito bem que andar em Deus não era só para ele, era para a casa dele, como disse Josué. Josué disse, se vocês não quiserem servir a Deus, quiserem ir atrás aí dos deuses dos amorreus, vocês podem ir. Agora eu não. Eu ando com Deus, tenho experiência com Deus. As promessas de Deus para Moisés, o que nós vimos, o que nós vivemos. Muitas pessoas se esquecem facilmente do que Deus já fez. Esquece de quem foi Deus. Irmãos, tem dia que eu paro para lembrar os milagres de Deus que Ele faz na minha vida e na vida dos meus filhos. Queridos, é maravilhoso a gente lembrar. Mas eu não lembro só para mim, eu vou e passo uma mensaginha para ele. Você lembra quando você era pequeno que Deus fez isso, fez isso, fez isso na sua vida? Foi Deus. Não se esqueça. O meu filho está desviado. Mas pensa num desviado crente.
que não faz nada sem falar, mãe, a senhora está orando, né? Mãe, eu estou indo, eu sei que Deus vai me abençoar. Mãe, eu estou fazendo isso, mas eu sei que Deus vai me levar lá. Aí eu fico vendo ele falar isso para mim, né? E eu falo, esse desviado aí não serve para ser desviado, não. Né? Então, queridos, os nossos filhos, eles vão ser bem firmados por aquilo que eu me manifesto. Por quê? Porque eu, como pai, como mãe, eu sou autoridade espiritual. Aleluia. Há em mim. Deus deu para nós não apenas a autoridade de ser pai e mãe, Ele deu para nós a capacidade de sermos sacerdotes para a nossa família. Queridos, onde eu vou eu falo do meu pai, não tem como eu não falar dele. O meu pai foi um pai como Jó. Nós tínhamos que assentar à mesa todos os dias para almoçarmos juntos. Pelo menos o almoço tinha que ser todo mundo. Minha mãe lecionava, nós fazíamos o almoço, ela chegava, a mesa tinha que estar posta, porque ele amava mesa posta. O meu pai já era aposentado, eu já estava na minha adolescência, mas a mesa tinha que ser posta. Ela chegava, a mesa estava pronta. Cabeceira da mesa, ele e ela. E nós em volta daquela mesa. O que acontecia ali? Comíamos e o culto doméstico era feito após a refeição. Hinos cantados, palavra de Deus lida, oração. Mas também tinha o cantinho da correção. Quando ele falava aqui, vem sentar aqui do meu lado. Aí já podia esperar que tinha uma correção. Sentava do lado dele, por que você não comeu o jiló com a sua mãe, né? Que está feito aí para ser comido. Aí você falava, mas eu não gosto. Então agora você vai provar, que você nem provou. Aí você tinha que provar o jiló, mesmo fazendo careta. Mas ele falava, é pelo valor nutritivo. Ele explicava o motivo. Então nós fomos criados assim. Havia muito amor, muito zelo, muita correção, muita palavra de Deus. Ele falava o início do versículo, nós tínhamos que aprender o restante. Eu tinha que descobrir, eu tinha que abrir a Bíblia, eu tinha que ler. E quando ele falava assim, hoje vocês têm que decorar um salmo. Uma semana para decorar esse salmo. Nós íamos decorar um salmo. Queridos, hoje em dia a gente já não está vendo isso mais. Mas não pode faltar em nós a atualização também. Seu filho tem telefone, quantas vezes você já mandou um versículo do dia para ele passar o dia com aquele versículo em mente? Eu faço sempre isso com os meus filhos. Ó, para hoje é esse texto aqui, ó. Saia já meditando nele para ir para o seu trabalho. Não é porque hoje o dia é moderno, ninguém senta na mesa, mas você tem o telefone. Você tem a rede social. Não deixe de mandar um versículo, de posicionar. Filho, estou orando, hoje eu estou na consagração. Manda aí, ó, antes de terminar a consagração, já manda aí uma mensaginha. Olha, eu estou aqui orando por você. A hora que eu sair lá de casa, já fui lá no grupo da minha família. Já estou indo orar por nós mais uma vez. Não dou trégua para o inferno contra a vida dos meus filhos. Não dou. Jó não dava trégua. Fez festa? Vamos orar. Passeou? Vamos orar. Queridos, há um posicionamento. Não é, não, esses meninos de hoje é tão moderno. Não reclama. Nós estamos vivendo um período maravilhoso. O mundo vai conhecer a palavra de Deus. Irmãos, vocês viram esses dias o povo indo lá na lua? Vocês viram quem que Deus pôs dentro daquela cápsula? Alguém temente a Deus, para levar uma Bíblia lá para os ares. Lá em cima, ele glorificou o nome do Senhor. Deu glórias para Deus. Quantas pessoas viram aquilo? Foi só os Estados Unidos? Eu acompanhei o tempo inteiro, porque eu sou apaixonado por essas coisas. Eu achei aquilo lindo, maravilhoso. Chorei de emoção de ver o planeta Terra tão lindo daquele jeito. E aquele homem de Deus lá em cima testemunhando o amor de Deus. Glória a Deus. E dando glória a Deus por tudo que Deus fez para nós. Tudo aquilo lá foi feito para nós. E
aquele homem glorificou. O mundo inteiro viu aquilo. Glória a Deus. Aí a gente pensa assim, não, isso aí é... tudo que acontece nesse mundo é para a glória de Deus. Diz a própria palavra. Eu e você precisamos entender que a nossa família sendo levada à santificação vai depender de um posicionamento que eu tomo. Se eu não tomar um posicionamento, um dia meu filho converte, só a hora fica aqui, ai Jesus, Jesus. Queridos, faça alguma coisa. Manda uma flor de vez em quando para sua filha. Cuida do neto para ela, falando, eu estou aqui, mas eu estou aqui, ó. O meu filho e a minha filha não fechavam a porta do quarto deles, porque sabia que eu ia bater na porta e acordar. Porque o dia que Deus falou, levanta, vai lá e põe a mão na cabeça, eu já estava lá. Aí um dia um amigo do meu filho foi posar lá em casa, que chegou muito tarde. Aí meu filho não trancou a porta. Aí o amigo dele falou, olha, você não vai trancar a porta não? Ele, não, minha mãe vem aqui orar. Eu já não fecho mais, porque a hora que eu dormi, eu durmo e ela está aqui na minha cabeça. Queridos, eu ia. Seja pequeno, seja adulto, eu estava lá. E quando morou comigo, foi na oração. Estou orando de madrugada, eu faço oração, não ligo. Eu faço oração, gravo e mando. Falei, isso aqui é para ouvir a hora que você acordar. Faça isso. Faça como Jó, santifique. Não deixe eles esquecer de Jesus um minuto sequer. Mas não seja chato, seja agradável. Conte bênção, se alegre. Porque seu filho está desviado, você vai amaldiçoá-lo? Não! Seu filho é de Deus, não amaldiçoe. Não lance palavra de maldição. Ele vai, Deus, esse menino vai ver. Vai ver quando Deus pegar ele. Não faça isso. Deus prospera o meu filho. Mostra a tua glória na vida dele. Abra os caminhos dele. Porque eu sei que o Senhor vai salvá-lo. E quando o Senhor salvá-lo, ele vai falar, minha mãe sempre orou por mim. Meu pai sempre me colocou na presença de Deus. Não amaldiçoe com palavras. Não amaldiçoe, queridos. Os seus netos, a sua geração. Essa geração de hoje, essa geração vai ver o arrebatamento e vai viver um grande movimento do Espírito Santo. Vão viver, eu acredito nessa geração. Não é igual a nossa, cada geração tem a sua experiência. E terá, Deus é o mesmo. Ontem, hoje, será eternamente. Não tem que ser do meu jeito, é do jeito dele. Aqui nessa época, Jó santificava os seus filhos. Você acredita que os filhos de Jó foram salvos? Eles morreram tudo um dia só. Eu acredito. Sabe por que quando a esposa dele chegou e falou aquelas palavras, e Jó, ele esteve tranquilo? Porque ele sabia que levava os filhos dele para a presença de Deus. Outra coisa que eu vejo aqui, só nesse versículo. Oferecia holocausto segundo o número de cada um. Nenhum filho tem a mesma personalidade. Ele não levava um boi só para a família inteira, não. Ele levava um boi para cada um deles para ser sacrificado. Um novilho para cada um. O que isso significa? Que a sua oração para um filho não é a mesma para o outro. Que a forma como você vai buscar a Deus para um filho não é a mesma para o outro. Não é. Porque não tem a personalidade igual. A forma como você ora para um vai ser diferente que vai orar para o outro. Mas não vai deixar de abençoar. Jó não deixou de abençoar. Ele sacrificou para os filhos. Você entendeu agora? Quando o Satanás chegou ali e Deus pergunta para ele, de onde você está vindo? Eu estou vindo por aí, né? Eu estava por aí no planeta Terra achando alguém para eu perturbar. Vou falar com as minhas palavras, irmã, só para a gente entender aquele diálogo. Aí Deus fala para ele, estou vendo mesmo que você andou bastante, mas eu não vi você olhando para uma pessoa. Que pessoa? Jó. Você foi lá em Uz? Você viu o meu servo Jó?
Enxergar é diferente de ver. Deus via plenamente quem era Jó. Sabe por quê? Via quem ele era nele. A fé, a convicção, a certeza, o posicionamento nos negócios, com os filhos, com a esposa, o tratamento com os amigos, no meio da família. Jó era aquele homem de Deus em toda e qualquer situação. Deus viu isso. Aí o diabo vai questionar, mas também você mima ele demais, né? Tudo que ele põe a mão prospera, você prospera ele. Aí Deus falou, então vai lá, pode limpar nessa parte aí, num dia só. Queridos, o diabo veio para matar, roubar e destruir. Essas 3 coisas, Jó passou por elas. O diabo foi lá e matou os 10 filhos no mesmo dia. Um vento, um ciclone passou ali em cima daquela casa e matou todo mundo. Foi lá nos negócios dele, ele ganhava e ele tinha o dinheiro que ele tinha através de negócio com animais. Matou todos os animais. Roubaram. Outra nação veio e roubou. O que é isso, irmãos? Tudo num dia só. A estrutura espiritual daquela esposa não era a mesma. Nós não vimos aqui na palavra do Senhor ela indo de madrugada orar. Ela ficava em casa. A intimidade com Deus traz para nós uma perseverança. O que aconteceu aqui? Aquela mulher, mas também, né, irmãos? Perder 10 filhos. Nós não temos que acusar ela em nada. Não temos. Eu mesmo conheço pessoas que perdem um primo, que perde uma mãe, que perde um pai, entra em crise. Fica completamente deprimida, entra em depressão, que a gente tem que estar ali orando com aquela pessoa e perder 10 filhos saudáveis. A Bíblia só se refere aos filhos, mas e os netos? E quem estava ali? Todo mundo. Aquela mulher vira para ele e diz aquilo. O que Jó fez com aquela esposa? Ele só repreendeu a palavra dela, mas ele não a abandonou. Ele não a abandonou. Se eu e você recebemos repreensões de pessoas que estão na nossa mesma casa. Eu passei anos, casada há 41 anos. O meu marido nunca converteu, irmãs. Ele batizou uma vez, mas convertido de verdade nunca foi. Ele odiava esse negócio de ter que ir para a igreja. Ele queria concorrer com Deus comigo. Ele tinha pavor de eu amar a Jesus. Ele queria que eu o amasse mais do que a Deus. Sabe aquela pessoa possessiva? Não foi fácil. Mas eu quero dizer uma coisa para você. Esse exemplo de vida com Deus ele nunca deixou, mas nunca questionei com ele, ou briguei com ele por causa daquela perseguição. Dormi do lado de fora de casa, fiquei sem comer porque eu chegava da igreja e tinha jogado tudo fora, jogava a panela todinha lá no quintal. Foram perseguições durante muitos anos. Deus me livrou desse tipo de coisa, mas eu quero dizer uma coisa para você, não baixe a guarda. Não baixe. Jó não baixou a guarda. Deus queria mostrar para Satanás. E Jó sabia que Deus tinha esse desafio? Irmão, vocês têm que falar para mim quantos minutos eu ainda tenho. Mas eu vou o mais rápido que eu puder aqui. Eu quero fechar. Porque, olha só. Jó teve algumas frases que chamaram a nossa atenção. Ele, quando a esposa falou, ele virou para ela e falou, Deus deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. Glória a Deus. E outra coisa, quando foi desafiado a Satanás, ele falou, mas o homem dá tudo pela saúde dele. Ainda não tocou na saúde, Deus falou, toca, mas não mate. Você entendeu que Satanás só tem direito de matar se Deus libera? Aleluia. Não mate. Ele não tinha matado os filhos com aquele redemoinho, com aquele tufão? Olha só, ele não poderia matar a Jó, mas ele fez Jó sofrer.
as nossas provas, as lutas que passamos, não definem quem nós somos em Deus. Não é isso. Não desespere na hora da prova, da luta, por maior que ela seja. Confie em quem é o teu Deus. Seja uma prova como essa de um câncer. Jó teve um câncer terrível. Ele sentou no chão, jogava cinza sobre o corpo por causa das feridas. O mau cheiro era grande, as pessoas fugiram de Jó, os seus amigos acusaram. Eu imagino aqueles amigos acusando ele dos negócios, acusando ele, tentando fazer lembrar alguma besteira que ele tinha feito. Mas não foi isso. Era um desafio espiritual. Nós nunca sabemos que a prova que estamos passando, se ela é um desafio pessoal ou não. Mas eu quero dizer para você, Jó disse o seguinte: mesmo que ele me mate, eu ainda esperarei nele. Mesmo que ele me mate. Irmão, morrer para crente é lucro. O diabo não sabe isso. Morrer para crente é lucro. Se eu sair de uma enfermidade igual estava Jó daquele jeito, se ele saísse daquela enfermidade, para onde que ele ia? Para o céu. Não era melhor para ele? Então, ele disse logo, morrer é lucro. Tá? Mas eu quero dizer uma coisa para você. O diabo ficou desmascarado quando Jó disse essa frase. E Deus pega aqueles amigos que os acusavam. Só um conversou com Jó. Eram aqueles homens, aqueles 4 amigos, os únicos que ali estiveram na casa dele. Ele ali sentado naquela cinza. Eles não ficavam tão perto. A Bíblia diz que eles estavam ali acusando. E a parte de acusador é a parte do diabo. É ele que acusa. Pessoas olham para nossas provas e nos acusam. Você pecou, você pode ter errado. Mas não é isso, querido. E a fé que eu tenho? Como está? Como está? E nós vamos lá para o versículo de Jó 42 para encerrarmos. O que diz aqui? Verso 10 de Jó 42. A palavra do Senhor diz assim: e o último estado de Jó. E o Senhor virou o cativeiro de Jó. Quando ele fazia o quê? Orava pelos seus amigos. Sabe quando Deus terminou de falar tudo o que ele queria mostrar para Jó? Jó ficou em silêncio, questionou pouca coisa com Deus. Aí Jó fala a respeito de que ele conhecia a Deus só de ouvir. Se ele só de ouvir era aquele homem íntegro, reto, justo, imagina agora que ele teve essa experiência. As pessoas vinham de longe para sentar e conversar com Jó depois da prova. Toda prova, toda luta que passamos, ela é para testemunho. Mas Deus chegou ali num vento também. Quem sabe Jó, quando viu aquele vento chegar, pensou assim: agora é minha hora. Meus filhos morreram num vento, então chegou minha hora de morrer. Mas era Deus chegando para falar com ele. Sabe o que Deus fez? Jó sentado, fraquinho, quase à morte. Deus vira para ele e fala assim: Jó, fica em pé. Fica de pé. Pode ler aí o 42 para você. Deus manda ele ficar de pé. O que significa? No meio da luta, no meio da prova, eu tenho que me posicionar. Jó fica de pé. E Deus vira para aqueles amigos dele e fala assim: vocês, vai na casa de vocês e tragam agora os novilhos para serem oferecidos, para que vocês sejam perdoados. E tragam oferenda para o meu servo. Deus manda aqueles amigos trazer a oferta. Mas aí Deus vem e fala assim: mas não vão ser vocês que orar, vai ser Jó que vai orar. Aleluia. Eu só vou aceitar, vou falar com as minhas palavras, só vou aceitar a oração dele. Está entendendo? A convicção. Jó se põe de pé. Imagina a fraqueza. E ora.
por aqueles amigos. Aleluia. O que Deus faz? Traz os parentes, traz os amigos. Mas ninguém ia na casa de Jó sem levar ouro, sem levar prata, sem levar presente, gado, novilhos, e levavam. E a Bíblia diz que Deus dá para ele 2 vezes mais. Aí você fala, e os filhos? Aí eles são salvos, eles estão lá no céu, estão vivos em Deus. Deus dá mais 10 filhos. Em nenhum lugar nós vimos dizer que Jó arrumou outra esposa. Deus solucionou o problema conjugal também. Aleluia. Deus solucionou o problema conjugal. Deus trouxe de volta o coração daquela mulher. Agora vamos imaginar como será que foi o milagre da cura. Quando Jó ficou de pé, eu fico imaginando como se Deus mandou aquele moço mergulhar e na 7ª vez ele já saiu purificado. Quando Deus manda Jó ficar em pé, eu fico imaginando aquelas feridas sendo curadas. Aleluia. Eu imagino Jó sendo purificado. Eu imagino Jó ficando são. E aqueles amigos com o olho arregalado. E eles ali fazendo a oferenda, Jó orando por eles e Jó sendo curado. Aí começa a vir todos os amigos, todos os parentes. A família de Jó era grande. Pode ler o texto, que todos os seus irmãos vieram trazendo presentes. Aleluia. Nós vamos ficar em pé aqui agora e fazer uma oração. Glória a Deus. Como está a sua fé? Aleluia, Deus. Como está a minha fé? O que eu espero de Deus nessa campanha? O que você está esperando nesse propósito? Ah, não, isso é uma invenção do pastor Israel, mais uma campanha. Fica aí procurando um tema. Ele estava orando para Deus dar um tema para ele. O propósito é a igreja do Senhor ser abençoada. O propósito é cada um de nós se alertar e saber que a nossa fé enraizada em Cristo Jesus, nós somos vencedores. Aleluia. Vamos orar pela nossa fé agora? E vamos fazer um compromisso de não desistir dos nossos filhos, esteja onde estiver. Pai, eu oro ao Senhor nessa manhã em gratidão. Eu agradeço pela vida de Jó, que é exemplo para mim. Eu agradeço por essa igreja, que também é exemplo para mim, porque hoje é sábado e logo de manhã a tua igreja está aqui, posicionada para orar, para buscar a tua face, para estar diante do Senhor. Eu te louvo, eu te adoro. Porque, ó Deus, a igreja do Senhor é vencedora. E as famílias dessa igreja já sabem o que querem te servir. Querem a sua geração abençoada. Eu oro agora no nome de Jesus, abençoando cada irmão que veio aqui hoje, em consagração pelo seu filho, pelo seu esposo, pelos seus netos, pela sua própria vida. Espírito Santo de Deus, vá aonde cada um dos filhos, esposo, esposa estão agora e faça uma grande obra. Dá-nos, Senhor, a bênção de ver a nossa casa toda salva. Eu te glorifico e entrego ao Senhor, neste momento, os meus filhos, a minha família, assim como cada irmão está entregando. Eu te exalto, eu te glorifico, porque eu creio que tudo que nós pedimos no nome de Jesus será feito. Eu te agradeço no nome bendito de Jesus. Amém, irmãos?